Louvado seja o nome do Senhor, por esse tempo que nós podemos adorá-lo, celebrá-lo, aquele que vive. E nas terças da esperança nós temos trabalhado uma série de pregação expositiva denominada Uma Carta de Amor. Temos trabalhado a primeira carta de João e eu nem sei se você sabe a respeito dos formatos de pregações. E a pregação expositiva é uma forma na qual o pregador ele utiliza o desenvolver do texto bíblico como um todo. Ele vai trabalhando na sequência. O pregador ele não pega um trecho isolado e trabalha o trecho, mas ele vai fazendo uma sequência do trecho do texto. E assim nós temos feito ao longo dessa série de mensagens, uma carta de amor, trabalhando a primeira carta do apóstolo João. Lá no primeiro capítulo, no primeiro verso, nós temos desenvolvido isso. E a pregação expositiva ela é considerada como um padrão para pregação reformada. E ela atende ao princípio fundamental da sola escritura, que significa que a Bíblia é a única fonte autorizada e inspirada por Deus para a doutrina cristã, sendo a autoridade final e suficiente para a igreja. Mas diferentemente dos colegas que me precederam ao longo desta série, eu quero dizer para vocês que não vou fazer como eles. Eles escolheram passar pelo tempo onde as cartas eram manuscritas, faz tempo. E quando eles fizeram isso, eles revelaram o tempo do seu registro de nascimento. Eles foram revelando que eram pessoas da época da lamparina, eram pessoas da época de que, ao se ouvir músicas, faziam isso por fita cassete. Foram revelando que assistiam filmes por videocassete. Foram revelando que, para fazer trabalho de escola, eles utilizavam enciclopédia Barça, faz tempo, hein? Enviavam documentos por fax. Eu acho que aqui tem muita gente que não sabe nem o que é um fax. Assistia show da Xuxa e tantas coisas. Isso que eu escutei de outras pessoas, viu? Não vi essas coisas. Mas hoje, o fato é que a carta ela entrou em desuso. Não que ela perdeu a sua significância, mas a carta, como a gente conhece, de você narrar um escrito e encaminhar para outra pessoa, é algo que hoje pouco se utiliza. Praticamente não se redigem mais cartas, não se desenvolvem mais textos. Com raras exceções, quando as pessoas fazem isso, é nas redes sociais, onde às vezes, dentro de um tom mais emocionado, as pessoas compartilham os seus sentimentos, aquilo que ela está sentindo, que ela está pensando, ou ainda fazem das redes sociais como uma tribuna, para apresentar os seus inconformismos, as suas chateações. E eu sinto vergonha alheia quando as pessoas fazem isso, mas tudo bem. Nós vamos para a nossa carta, a carta que nós somos chamados para ver e para refletir. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João. Hoje nós estamos no capítulo 2, nós iremos pensar juntos do verso 18 ao 29. E o texto também estará sendo projetado. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, mas antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna.
Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pai, nós agradecemos em razão da tua palavra, e o nosso pedido é que o Espírito do Senhor seja manifesto aqui neste lugar, falando ao nosso coração, nos instruindo segundo lhe apraz e usando, Deus, a vida do teu servo mais uma vez. É o que peço de uma forma muito humilde, diante da tua gloriosa presença. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você que abriu a sua Bíblia, permaneça por favor com ela aberta, ou ainda o seu smartphone, o seu dispositivo eletrônico, porque a gente vai trabalhar um pouquinho com o texto. Essa primeira epístola de João, ela foi escrita por volta de 85 a 95 depois de Cristo, em um tempo onde a igreja estava enfrentando grandes desafios, não apenas desafios internos, mas como também desafios externos. E um dos principais problemas que se enfrentava naquele tempo era a presença de falsos mestres, de heresias que estavam distorcendo o ensino de Jesus, que negavam que Jesus é o Cristo. E essa carta, ela tinha uma direção, ela era direcionada às comunidades cristãs da Ásia Menor, aonde hoje atualmente é a região da Turquia. Foi escrita não a pessoas em começo de caminhada, mas diante de crentes que já estavam ali estabelecidos, mas que estavam sendo influenciados por esses falsos mestres, por esses falsos ensinos. E João, ele vai trazendo um tom interessante na carta. Você percebe que chama de filhinhos, de filhos. Você vai percebendo que essa fala do apóstolo João, ela tem um tom paternal, um tom pastoral, revelando o cuidado e amor que ele empregou, o sendo usado por Deus nessa carta. Aí vai trazendo para nós o entendimento de que é de fato uma carta de amor, de alguém que está preocupado com o outro, de alguém que está procurando zelar o outro, dizer, olha, eu vou te proteger, está acontecendo um monte de coisa em volta, mas eu quero te trazer uma verdade que é reveladora para o seu coração. Esses crentes, embora firmes, eles estavam sendo tentados a abandonar o ensino original de Jesus, para seguir novos conceitos que ofereciam um conhecimento maior. João queria protegê-los e exortá-los a permanecerem na verdade, uma verdade que eles haviam recebido na pessoa de Jesus. E dentro dessa dinâmica há uma mensagem para os nossos dias. E a mensagem é: permaneça firme em Cristo. Permaneça firme em Cristo. E a primeira nuance que eu quero compartilhar, a primeira faceta que eu quero compartilhar com você, é permaneça firme em Cristo, discernindo o anticristo e a verdade. No verso 18, o apóstolo está falando a respeito da última hora, e que trata essa última hora, é o tempo antes da segunda vinda de Cristo. Na primeira ele veio, morreu pelos nossos pecados na cruz. Na segunda ele volta, mas ele volta daí para julgar a humanidade. E ele não volta mais agora sendo pendurado no madeiro, mas volta como guerreiro. Ele volta como leão, dotado, cheio de poder. E esse é o tempo que nós vivemos, antes da segunda vinda. Nos surge a percepção que quando o apóstolo João está falando a respeito dos anticristos, essa expressão parece que é algo que está atrelado apenas no tempo, onde no contexto histórico havia sido escrito essa palavra. Anticristo é um tipo de expressão que a gente nem ouve. É algo que está, talvez num primeiro momento, quando você olha para as Escrituras, atrelado apenas ao tempo da Bíblia. Isso não é para o nosso tempo.
Mas anticristo ele pode ser entendido como qualquer pessoa ou ensino que distorça a natureza e a obra de Jesus, aquilo que tenta afastar os crentes da verdadeira fé. E essas pessoas, será que elas estavam confinadas apenas no tempo de Jesus? Claro que não. Os nossos dias estão cheios de ensinos que buscam deturpar o Evangelho. E quer saber dos principais dos ensinos qual é? É o relativismo. O relativismo que prega que não é bem assim. Que você não precisa seguir à risca os preceitos do Senhor. O relativismo, quando a gente pensa dos anticristos, Adilson, você faz uma gentileza para mim? Tem algo que estrala nesse retorno aqui? A respeito, quando nós pensamos no anticristo, talvez não surja uma ideia que são aqueles que vão atacar diretamente a obra redentora de Jesus, do Messias. Aqueles que vão dizer que Jesus não é o Filho de Deus. E isso de uma forma declarada, pública, escrachada, a gente não tem ouvido. Pelo menos costumeiramente a gente não tem ouvido. Os ensinos que vão disturpar a verdade do Evangelho, vêm diferente, vêm sorrateiro, vêm quebrando e minando as bases, as fontes, as estruturas do Evangelho de Jesus. Vai colocando em xeque a verdade, vai colocando em xeque toda a importância da palavra do nosso Senhor. Começa assim, que uma mentirinha não faz mal nenhum. Pode mentir, que isso? Agora vai dar uma de puritano? Como assim esperar para ter sexo antes do casamento? Está todo mundo fazendo, você vai ficar para trás? E se você não fizer sexo antes do casamento e casar e não for bom com aquela pessoa, você vai ter que viver a vida inteira com ela? Engodo, mentira. O importante é amar e ser feliz. Ame e seja feliz, ainda que para isso você precise amar pessoas fora do seu casamento. Ame e seja feliz, ainda que você precise amar pessoas do mesmo sexo. Qual que é o problema do divórcio? O mundo está cheio de crianças que são filhas de pais separados. No aborto, até no aborto, a morte passou a ser relativa. E se Jesus é perdão, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Jesus vai perdoar. Vai perdoar, inclusive ainda vai dar tempo para você se arrepender. Será? Será que vai dar tempo? Por aí vai. Tem uma extensa lista de relativismos que vão colocando a verdade do Evangelho em xeque. Ideologias e ensinos que vão deturpando aquilo que contém na palavra. E sabe por que nós falamos do relativismo? Porque Jesus nos deixou um referencial, que nós devemos negar a nós mesmos, nós devemos tomar a nossa cruz, e nós devemos seguir os seus passos, aquilo que Ele nos ensinou, significando que nós devemos morrer para a nossa carne, nós devemos morrer para os nossos interesses, para as nossas paixões, para os nossos pecados, dessa força de dentro de nós que milita contra nós mesmos. E se a humanidade considerasse que Jesus é o Cristo, seguiria os seus passos, os seus ensinamentos, a humanidade viraria as costas para o pecado que tanto consome e distancia de Deus. Eu queria que a sua mãe estivesse aqui, para te dizer que você não é todo mundo. Independente se está todo mundo fazendo ou não, a gente já escutou em casa faz tempo. A gente escutou assim que você não é todo mundo. Eu escutei um monte de vezes isso. Ah, mãe, eu quero ir para não sei aonde, está todo mundo indo. Sua mãe diria assim para você, uma mãe cheia da unção do Espírito Santo: você não é todo mundo. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é a nação santa, você é a propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você, e você não é todo mundo. Um povo escolhido e separado. Nessa perspectiva, a gente vai percebendo que o anticristo, ele se revela, ele se personifica em todo formato que nos procura afastar da verdade do Evangelho. E qual é essa verdade? A verdade do Evangelho é uma só: que um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, amou o mundo de uma tal forma que pegou o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho, para morrer em resgate daqueles que creem no seu nome.
e destes deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Essa é a verdade. Tudo que passar disso corre, foge que é fake. E diante de um cenário tão caótico, cheio de tantos senãos, de dúvidas, com tantas pressões de fora, quem é que vai nos defender? Quem é que vai nos confirmar uma verdade no nosso coração? Para onde a gente vai seguir? Aí a gente é chamado que nós já temos alguém que trava a nossa luta, que mora aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, do que daquele que está no mundo. Se você crê nisso, diga um amém aí onde você está, bem forte. Aleluia. Permaneça firme em Cristo, discernindo o anticristo e a verdade, mas também buscando o poder da unção e o ensino do Espírito Santo. Quando João fala no verso 20, sobre o poder da unção, ele está fazendo uma referência a respeito do Espírito Santo, dados a todos aqueles que nele creem. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo, ela era manifesta de modo pontual e específico. O Espírito Santo agia na vida das pessoas de uma forma seletiva, escolhida, e agia na vida das pessoas de um modo temporário, capacitando sacerdotes, fazendo isso com juízes, reis, profetas. E a habitação do Espírito Santo significava como um favor de Deus para o seu povo. Um exemplo foi no caso de Davi, onde o Espírito Santo se apoderou dele, e com isso Davi fez prodígios. Já no caso de Saul, o Espírito Santo saiu quando o favor de Deus o abandonou. A principal diferença entre a presença do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento é que no Novo Testamento o Espírito Santo habita permanentemente nos que creem. João 14, no verso 16 e 17, diz assim, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, diz assim: ora, é Deus que faz em nós, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. E como é que a gente pode ter acesso a esse Espírito de Deus? João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Existe uma chave, existe uma mudança que muda a vida das pessoas. E essa chave, essa mudança, é quando a gente passa de criatura, mera criatura que não tem posse e não está a ela posicionada, oferecida, disponível. Todas essas promessas, elas só estão disponíveis para os filhos de Deus. A gente precisa dar um passo de fé, a gente precisa crer na obra redentora de Jesus, a gente precisa crer que Ele é o Filho de Deus, entregar a nossa vida para Ele. Aí sim, tem uma virada de chave. Todos esses textos vão testificando que depois da primeira vinda de Jesus, nós não ficamos sozinhos. O Pai se encarregou de nos deixar um outro Consolador, o Espírito, mas agora Ele não fica mais de modo pontual. Agora é de forma perene, em todo o tempo, habitando em nós, trazendo discernimento de toda a verdade, nos capacitando e nos ensinando. E diante de tantas coisas que esse mundo está oferecendo, diante de tantas opções, ideologias que vão nos distanciando da verdade, há uma unção na vida do crente. É a presença do Espírito que com gemidos inexprimíveis vai intercedendo por nós ao Pai, que vai soprando direção nas nossas vidas, nos avisando para que tipo de rumo tomar, as ciladas que estão nas nossas frentes, nos concedendo sabedoria a todos que Ele pede. O Espírito é apresentado como guia, o mestre, que ajuda os filhos a discernirem daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. João quer que lembremos que nós possuímos uma ajuda interna e poderosa para permanecermos firmes à verdade do Evangelho. E é esse mesmo Espírito que vai encaminhando a gente para ensino que nos fortalece
e vai nos blindando contra todo tipo de vento de doutrina, contra todo tipo de encaminhar diferente, aonde vai sendo apresentado ensinos distorcidos. Veja o que Jesus disse a respeito dos ensinos do Espírito. No capítulo 14, no verso 26 do Evangelho de João: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E como é que a gente acessa esse Espírito? E como é que a gente começa a ouvir o Espírito Santo? Primeiro, eu acredito que você já entendeu, a gente precisa se posicionar e tomar uma decisão. Segundo, a gente precisa buscar uma vida de intimidade. E aqui ninguém pode receber por osmose. Pouco importa o tanto que o seu pai lê a Bíblia, pouco importa o tanto que o seu filho lê a Bíblia. O que nós precisamos é nós fazermos a nossa parte, nós buscarmos uma vida de intimidade com o Senhor. É leitura da palavra, é oração. E se você já teve alguma experiência diferente que a minha, me procura no final, por favor, e me adverta, porque eu jamais conheci alguém que não teve uma vida transformada depois de levar uma caminhada com Jesus a sério. Levou uma vida de leitura da palavra a sério. Pagou um preço para buscar intimidade com o Senhor a sério. Não conheço. Se você conhece alguém que não teve uma vida transformada, que perdeu o seu tempo, me procura ao final. Porque eu gostaria de não mais trazer esse tipo de ensino para a igreja. Encontrará o ensino do Espírito Santo e o poder da sua presença, buscando uma vida de intimidade com Deus. Permaneça firme em Cristo, discernindo o anticristo e a verdade, buscando o poder da unção e o ensino do Espírito Santo, e também permanecendo em Cristo para a vida eterna. Quantas histórias e exemplos você conhece de gente que esfriou na fé? Quantas lembranças você não tem de gente que era procurado pela sabedoria que tinha recebido por Deus? Gente que havia escolhido temer ao Senhor, e em razão de uma mudança que essa pessoa experimentou na sua vida, recebeu credibilidade. Credibilidade porque pagava um preço para andar com Jesus. E aí, pelos enganos de Satanás, se permitiu ser seduzido pelas paixões da vida. Dentro da igreja começou a olhar mais para as pessoas e achar defeito nas pessoas do que olhar para o Senhor da igreja. Se apostatou da fé, resolveu deixar a verdade do Evangelho para viver fora do temor de Deus. Quantas pessoas, não é verdade? Quer ver o que me deixa super reflexivo? É a realidade de um velório. Sempre que eu volto de um velório, eu volto com uma pergunta no coração: e quando a minha senha tocar? Porque a minha senha vai tocar, a sua também vai tocar. Isso não tem falha, a não ser que Jesus volte antes. Eu fico pensando, quando a minha senha tocar, como é que eu vou ser encontrado? Como alguém que viveu o Evangelho genuíno? Ou serei encontrado como alguém que nadou e morreu na praia? Ah, como é que eu volto mais crente dos velórios? No verso 28 e 29 do texto que nós lemos, tem uma ênfase na ideia de permanecer em Cristo. Essa palavra, ela várias vezes, o permanecer, é repetido nesse texto. No original traz uma ideia de não partir, traz uma ideia de esperar, de ser sustentado, o que vai indicando uma conduta, uma postura contínua e ativa de uma fé, de fidelidade. João reforça que essa permanência não é opcional, é essencial para manter a comunhão com Deus e a nossa esperança na vida eterna. No verso 28, a respeito até de vida eterna, pouco se tem falado sobre a vida eterna. Tem se falado hoje a respeito dos prazeres desse tempo, daquilo que o dinheiro pode comprar. Pouco tem falado a respeito do tipo de investimento que nós temos feito, que vai nos levar a uma vida eterna, a preparar tijolinhos que vão construir moradas celestiais, a que nós poderemos usufruir eternamente um descanso ao lado do nosso Deus. E trata-se de um desafio gigantesco, porque é algo desafiador lutar todo dia contra a nossa carne, contra o diabo,
lutar contra o sistema, contra todo essa estrutura que quer nos afastar da verdade. E o difícil é que a gente precisa lutar, não é sazonalmente, mas é todos os dias. Principalmente também porque a gente não sabe quando vai acontecer a volta do Messias, a volta de Cristo. Apenas o Pai sabe. Mas o que importa é que a gente precisa se fortalecer no Senhor para se desgastar. Se desgastar em um tipo de vida que até o último suspiro luta para pôr em prática os ensinos de Jesus. Somos encorajados como igreja de Jesus a viver uma vida coerente com a verdade do Evangelho, guardando a fé, sendo preparado para o retorno de Jesus. E para nós quero que fique registrado no seu coração 2 mensagens de alerta. O alerta da importância de você permanecer firme em Cristo, confiar na unção do Espírito Santo e viver uma expectativa de um retorno glorioso de Jesus. E também, não apenas alerta, mas também de esperança. Uma esperança que fortalece a nossa fé, que mesmo diante de tempos difíceis, de ensinos que deturpam o Evangelho, de pessoas que se levantam para dizer que Jesus não é o Messias, mesmo diante de tempos tão difíceis, a gente sabe que a gente não está só. Tem um Espírito Santo, tem um Deus que está travando a nossa luta, em nome de Jesus. Agora nós vamos entoar uma canção. Quero que você, por favor, se coloque em pé. Enquanto nós cantamos essa canção, se você entendeu que existe uma chave para a vida de todo aquele que crê, todo aquele que passa a crer no Senhor, aquele que entrega a sua vida a Jesus, eu quero te chamar a vir à frente. Se você nunca tomou uma decisão, fala: Deus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero não mais ser chamado de criatura, mas eu quero ser chamado de filho. Eu quero pedir a que você dê um passo de fé. Eu quero falar isso, é de alguém, quem está dizendo isso para vocês é alguém que por incontáveis vezes, apelo após apelo, eu tinha medo de vir à frente. Até que um dia não deu mais para segurar. Deus queria mudar a minha história, mudar a minha vida. E reescrever uma história de alguém que viveu de uma forma dissoluta, fazendo todo tipo de coisa errada, alguém que passou a pagar um preço para viver com o Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, você que quer tomar uma decisão, não espere, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Ela chegou para a sua vida. É apenas isso. É você manifestando uma fé naquele Deus que veio, transformou essa humanidade, tem transformado também essa geração. E nós queremos, em nome de Jesus, que tem planos para a sua vida, tem promessa. Mas para isso é preciso que você dê um passo de fé.
Nós vamos entoar novamente esse refrão. Saia do seu lugar, entregue, se posicione, que Cristo quer mudar a sua história. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. A rocha em que firme está a minha fé na aflição, é Senhor Salvador. Você que está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Se por algum motivo você não pôde vir à frente, também coloque aí, você quer tomar uma decisão por Jesus, e diga assim: Senhor Jesus, eu aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu peço perdão de todos os pecados. Reconheço que naquela cruz o Senhor morreu para me reconciliar com o Pai. E que a partir de agora, eu quero viver totalmente aberto, para andar segundo a Tua vontade. É o que eu oro e o faço em nome de Jesus. Amém. Pai, os Teus filhos são colocados diante da Tua presença. Escreve o nome de cada um no livro da vida. E que no nome de Jesus, Deus, seja o Senhor trazendo um novo tempo. Pai, muito obrigado porque nesse ato eles saíram, Deus, de um tempo onde estavam longe, distante, passaram a ser chamados de filhos de Deus. E nós celebramos, Deus, e a razão desse tempo que eles estão expressando a fé, a confiança no Senhor, no sacrifício, Deus, redentor do Senhor. E nós exaltamos aquele que vive. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode, por favor, voltar para o seu lugar. Feche seu olho mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque hoje nós somos incitados, Deus, motivados pelo Espírito do Senhor a permanecermos firmes na verdade do Teu Evangelho, na verdade, Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, contido na Tua palavra. E o nosso pedido em nome de Cristo é que o Senhor nos abra os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos, Deus, aonde tem verdade, aonde tem mentira. E que no nome de Jesus, seja o Teu Santo Espírito nos convencendo e conduzindo em toda sorte, Deus, de ensino, a fim, Deus, de que nós permaneçamos em nome do Cristo, Deus, firmados no Senhor, até a volta de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.